Você já se perguntou quem realmente controla este mundo? Não são os mais inteligentes, nem os mais gentis, talentosos ou trabalhadores. Olhe ao seu redor. Os indivíduos que estão na liderança, aqueles que sempre atraem todos os olhares, recursos e respeito, estão operando com um sistema operacional completamente diferente. Enquanto isso, você foi ensinado que a inteligência se resume ao QI, a capacidade de resolver problemas ou à memória. Mas isso é uma mentira vendida aos trabalhadores, apenas para mantê-los produtivos. O verdadeiro poder emprega um tipo de inteligência completamente diferente, a inteligência sombria. Então, o que é a inteligência sombria? É a capacidade de compreender as correntes subterrâneas do comportamento humano, decifrar o que está oculto no silêncio, libertar-se do desejo desesperado de ser amado e, em vez disso, assumir o controle da sua própria realidade. Infelizmente, a maioria de nós vive como sonâmbulos, reagindo a emoções que não compreendemos, manipulados por forças invisíveis. Eles são apenas peões, mas acreditam ser os jogadores principais. Se você está cansado de se sentir sempre para trás, se sente que está num jogo onde todos conhecem as regras, exceto você, então ouça com muita atenção. Não estamos aqui para debater moralidade, nosso propósito é discutir a sobrevivência. Niccolo Machiavelli não era um vilão como muitos pensam, ele era apenas um realista, vivendo num mundo cheio de otimistas iludidos. Ele compreendeu que a lacuna entre como desejamos que as pessoas se comportem e como elas realmente agem é onde você pode ser facilmente destruído. Você passou a vida inteira se esforçando para ser bom, para viver com transparência, para ser compreendido por todos, mas no final, o que isso lhe trouxe? Apenas traição, exaustão e a sensação de ser deixado para trás, enquanto os menos capazes o superam com facilidade. Mas tudo isso termina hoje. Nos próximos 25 minutos, exploraremos juntos as 9 leis da inteligência sombria. Lembre-se, estas não são meras afirmações positivas. Pelo contrário, são armas psicológicas afiadas, ferramentas poderosas para você quebrar toda a manipulação ao seu redor e construir uma fortaleza inabalável de autonomia em sua mente. No entanto, há um aviso: este conhecimento, uma vez adquirido, é irreversível. Uma vez que você enxergar os fios invisíveis, nunca mais poderá voltar ao antigo teatro de marionetes. Você reconhecerá as mentiras ocultas nos relacionamentos, os jogos de poder sutis no local de trabalho e até mesmo a fraqueza latente em si mesmo ao olhar no espelho. Se você não está disposto a abandonar a parte de si que sempre quer fazer o papel de vítima, então saia imediatamente. Para aqueles que estão prontos, bem-vindos ao deserto árido da realidade. A primeira lei, a lei do silêncio seletivo, porque a maioria das pessoas fala, simplesmente para preencher vazios. Eles temem o silêncio, porque nesse momento de quietude, são forçados a confrontar a si mesmos. Por isso, falam incessantemente, tentam explicar e compartilham coisas demais e desnecessárias. Eles inadvertidamente entregam o projeto de suas mentes a qualquer um que esteja disposto a ouvir, e essa ação os torna previsíveis. E uma vez que você é previsível, você pode ser completamente controlado. A verdadeira inteligência sombria começa quando você não usa mais as palavras para buscar validação, mas em vez disso, as transforma em ferramentas afiadas e precisas. Maquiavel percebeu que a pessoa que menos fala numa sala é a que detém o maior poder. Por quê? Porque a informação é uma moeda valiosa. Quando você fala, você a gasta. Pelo contrário, quando você ouve, você a acumula. Tente se lembrar da última vez que você se sentiu ameaçado por alguém. Foi o sujeito que gritava alto e proferia ameaças? Certamente não. Foi a pessoa que ficou em silêncio, apenas olhando para você, sem dizer uma palavra. Foi esse silêncio que criou um vazio cheio de pressão, e a natureza humana, por essência, detesta o vazio. Quando você permanece em silêncio, a ansiedade do seu oponente o forçará a preencher esse vazio por conta própria. Sabia que, quando o seu adversário começa a falar, ele não só revela as suas intenções, mas também as suas inseguranças mais profundas, e até mesmo a forma exata como pode superá-lo? Tudo porque não conseguem suportar o seu silêncio poderoso. Nunca, em hipótese alguma, se explique ou justifique a si mesmo ou as suas ações. E uma regra de ouro: não dê a sua opinião pessoal a menos que alguém a procure ativamente. Transforme-se num verdadeiro buraco negro de informação. Absorverá todos os dados, todos os detalhes, mas não refletirá absolutamente nada.
Reconhece o poder do mistério? Quando o seu adversário não consegue definir a sua posição, ele fica completamente impotente para construir uma estratégia de contra-ataque. Em vez disso, tornar-se-á mais cauteloso e até terá de procurar o seu consentimento. O silêncio não é meramente a ausência de som, é a manifestação mais clara de controlo, e esta é a segunda lei. O princípio da amoralidade estratégica. Está pronto para enfrentar a resistência? Porque, há muito tempo, fomos treinados para ver todos os eventos, todas as pessoas e todos os resultados apenas através de uma lente binária, se é bom ou mal, justo ou injusto, certo ou errado. Moralizar tudo é uma corrente invisível que o está a apertar. O verdadeiro pensamento maquiavélico não se preocupa com o conceito de bom ou mal. A única coisa que lhe interessa é se uma ação é eficaz ou ineficaz. Quando um predador persegue a sua presa, é um ato de crueldade? Absolutamente não. É apenas uma lei inevitável da sobrevivência. Ou quando uma tempestade destrói uma casa, será que tem más intenções? De modo nenhum. É apenas um evento inevitável da natureza. Já se perguntou por que sofre? É porque está a tentar impor a sua estrutura moral pessoal a um universo que é inerentemente caótico. Fica zangado quando é traído, simplesmente porque acredita que eles não tinham o direito de o fazer. Sente-se desanimado quando perde uma oportunidade, simplesmente porque pensa que é injusto. Mas a inteligência sombria exige que se liberte de tais julgamentos emocionais e subjetivos. Aprenda a ver a realidade objetivamente, como um mecânico que inspeciona um motor. Se o carro não arranca, o mecânico nunca julgará o motor como mau. Em vez disso, ele encontrará a peça avariada e procederá à sua reparação ou substituição. Quando alguém o ataca, nunca desperdice a sua preciosa energia a sentir-se ofendido, porque a ofensa é apenas para os fracos. Em vez disso, concentre-se em analisar friamente. Qual é o motivo do ataque? Qual é o seu verdadeiro objetivo? Que vantagem eles detêm? E o mais importante, como posso neutralizar completamente este movimento? Este é o conceito de amoralidade estratégica. Isso não significa que seja uma pessoa imoral. Significa que não permitirá que os seus princípios morais pessoais obscureçam a sua visão dos mecanismos de poder em jogo. Pode ser uma pessoa boa, mas antes de tudo deve tornar-se um estrategista frio e astuto, porque uma pessoa boa que não detém poder não é virtuosa, é apenas uma vítima à espera do seu destino. Nunca mais se pergunte por que eles fizeram isso comigo. Em vez disso, comece a perguntar: que oportunidades este movimento me abrirá a seguir? E esta é a terceira lei. O princípio da vulnerabilidade controlada. Existe um equívoco comum de que as pessoas com traços da tríade sombria, ou maquiavélicos, são máquinas sem emoções, frias, distantes e inacessíveis. Mas isso é apenas um mal-entendido de nível amador. Quem tenta parecer duro é apenas alguém a esconder a fraqueza. A verdadeira inteligência sombria compreende que os seres humanos são, por natureza, criaturas extremamente emocionais. Sabia que se tentar parecer demasiado perfeito, demasiado frio ou demasiado invulnerável, irá, sem querer, despertar a inveja? Criará inimigos que só querem vê-lo sangrar, simplesmente para provar que também é apenas um ser humano. Então, como fazes com que os outros baixem a guarda? Precisas de revelar uma falha. Este é o princípio da vulnerabilidade intencional. Revelas ativamente uma pequena fraqueza inofensiva para que as pessoas à tua volta baixem as defesas. Por exemplo, podes admitir que não és bom com tecnologia. Ou podes partilhar uma história passada um pouco embaraçosa, ou simplesmente pedir-lhes ajuda com pequenas tarefas insignificantes. Isto irá ativar o famoso efeito Ben Franklin. Quando os outros te ajudam ou notam uma fraqueza em ti, eles baixam automaticamente a guarda. Eles sentir-se-ão superiores, ou encontrarão uma profunda empatia. Na mente deles, és apenas uma pessoa comum, como qualquer outra. Maravilhoso, não é? É exatamente onde queres que eles estejam. Enquanto estão preocupados com a falha seletiva que expuseste, ignoram completamente os teus verdadeiros pontos fortes. Estás a moldar habilmente a percepção que eles têm de ti. Humanizas-te o suficiente para não seres visto como uma ameaça, mas mantens a tua verdadeira natureza, planos e fraquezas reais escondidos num bunker que eles desconhecem. Nunca exponhas uma fraqueza fatal, mas ocasionalmente deixa-os ver um pequeno arranhão no teu braço. Isso fará com que se sintam seguros contigo. E um adversário que se sente seguro é um adversário facilmente superado por ti. A seguir, a quarta lei. Qual é o poder do espelho? Vivemos numa era de amor próprio extremo.
A maioria das pessoas está fascinada pela sua própria imagem refletida. No filme da sua vida, eles são sempre o personagem principal, enquanto os outros são apenas atores secundários apagados. O maior erro que costumas cometer é tentar ser a estrela no filme deles. Esforças-te para impressionar, para provar o quão inteligente és. Para! A sabedoria sombria diz-te para não tentares ofuscá-los. Em vez disso, transforma-te num espelho. Reflete as emoções deles de volta para eles. Se estiverem zangados, reconhece e valida essa raiva. Se estiverem entusiasmados, mergulha na energia deles, usa as palavras deles e até imita subtilmente a sua postura. Quando espelhas alguém, ocorre uma poderosa transformação psicológica. Eles já não te veem. Em vez disso, veem-se a si próprios. E porque se amam a si próprios, automaticamente gostarão de ti. Acreditarão que és a pessoa mais inteligente, charmosa e compreensiva que já conheceram, mesmo que não digas muito. Isto não é fingimento, é uma estratégia sofisticada de recolha de dados. Quando espelhas, não estás a reagir, estás a observar silenciosamente. Estás a descobrir os seus gatilhos, valores centrais e até as suas fraquezas. Enquanto eles estão absortos a olhar para a sua própria imagem refletida nos teus olhos, tu estás silenciosamente a traçar o seu mapa psicológico. Tens a chave para os influenciar profundamente. Lembra-te, um espelho não tem ego, ele apenas reflete. Você quer controlar o jogo sem que ninguém saiba? Torne-se um espelho, para que seus adversários se afoguem na autossatisfação e na ostentação. Enquanto eles estão absortos em sua própria imagem, você reorganizará silenciosamente o tabuleiro, pegando-os completamente de surpresa. Você sabe qual é a raiz de toda a ansiedade? É a lei número 5, independência do resultado. Toda insegurança surge do nosso apego excessivo ao que vai acontecer. O quanto você anseia por aquele emprego, aquele relacionamento ou aquele respeito. Quando você deseja algo com muita intensidade, percebe que está, sem querer, emitindo sinais de desespero, de carência. No mundo do poder, a carência é um anátema. Por quê? Porque as pessoas tendem a se afastar daqueles que precisam demais delas e são atraídas por aqueles que são autossuficientes, que vivem bem sem precisar de ninguém. Então, como sair desse ciclo vicioso? Você precisa cultivar um estado de independência absoluta do resultado. Esta é uma mentalidade poderosa. Vou me esforçar ao máximo, vou planejar meticulosamente, mas se as coisas não saírem como o esperado, eu ficarei bem. Não se engane, isso não é desistir. Pelo contrário, este é o movimento de poder supremo, quando você está pronto para se levantar e sair da mesa de negociações sem hesitação. Você terá todas as vantagens, todo o controle, assim que aceitar a possibilidade de perder um relacionamento. Nesse momento, você será quem define os padrões. Maquiavel percebeu uma verdade cruel: o medo da perda o transformará em escravo. Você quer ser controlado? Se seu chefe souber que você tem medo de perder o emprego, ele já o tem completamente nas mãos. Da mesma forma, se seu parceiro souber que você tem medo da solidão, ele também o possuirá. Então, qual é a solução? Você deve ousar enfrentar e aceitar o pior cenário em sua própria mente. Tente imaginar. Você perde tudo. Ouse aceitar isso. E então, você perceberá uma verdade. Você ainda sobreviverá e até mesmo mais forte. O que acontece quando você quebra completamente o medo da perda? Você se tornará incrivelmente perigoso, uma força inexpugnável. Quando não há mais medo, você pode falar a verdade livremente sem se preocupar com as consequências. Você pode aceitar todos os riscos, porque não tem mais medo do fracasso. Pode parecer paradoxal, mas quem não precisa de nada é quem, no final, tem tudo. Por quê? Porque agem a partir de uma posição de abundância, e não de carência ou desejo. Você quer uma vida tranquila, sem turbulências? A maioria das pessoas quer. Mas você já ouviu falar da lei número 6, o inimigo útil? Eles anseiam ser amados por todos e estão dispostos a evitar qualquer conflito a todo custo. Mas este é um erro fundamental, um erro biológico. Porque o conflito é a forja, onde a inteligência mais afiada é forjada. Sem resistência, sua mente atrofiará gradualmente. Maquiavel aconselhou os príncipes a não apenas se prepararem para a guerra, mas também a estudá-la e compreendê-la ativamente. A inteligência sombria entende o valor do inimigo. O inimigo não só o aguça, mas também o força a se concentrar intensamente em seus objetivos. Eles expõem suas fraquezas, dando-lhe a oportunidade de superá-las.
Então, o que acontece se você não tiver inimigos? Você cairá facilmente em um estado de complacência. Essa complacência vem do seu próprio ego. Às vezes, você precisa usar o atrito, o confronto com seus adversários para criar uma forte motivação, impulsionando-se a ir mais longe. Você já se perguntou o que impulsionou os grandes homens? Olhe para a história. Tesla precisava de Edison e Ali precisava de Fraser. Será que o adversário é a verdadeira motivação? O atrito não só cria fogo, mas também forja a vontade. Então, por que reclamar daqueles que estão sempre tentando derrubá-lo? Deixe que as dúvidas deles se tornem a prova da sua ambição ardente. E sabia que um inimigo comum é a cola mais forte, ajudando a construir alianças mais rapidamente do que qualquer outra coisa? Uma ameaça partilhada não une sempre um grupo mais depressa? Quer unir uma equipa, uma família ou até mesmo um movimento? Não se limite a pregar o amor, mas identifique claramente uma ameaça comum. Não tema os inimigos, mas escolha-os sabiamente. Por quê? Encontre um adversário à altura do seu potencial, para que cada batalha seja uma oportunidade de se elevar. E agora, chegamos à 7ª lei, a lei da personalidade. Está pronto para descobrir? Acredita que é apenas uma pessoa, sempre fiel a si mesmo? Isso pode ser uma limitação. Na verdade, você é uma diversidade, um conjunto de muitas versões diferentes. Percebe isso? Sente-se diferente quando está com a sua mãe em comparação com quando está com o seu chefe? Ou quando está com o seu amor em comparação com quando enfrenta um adversário? Claramente não temos apenas uma única versão. A inteligência sombria é a capacidade de escolher conscientemente estas máscaras. É quando percebe que a chamada autenticidade é, por vezes, apenas uma desculpa conveniente para a falta de autocontrolo. Concorda? Eu sou apenas eu, justificou o homem que arruinou o jantar com a sua raiva. Mas será isso autenticidade ou apenas uma manifestação de imaturidade e falta de controlo? O que pensa? Precisa de ver a sua personalidade como uma estrutura flexível, uma ferramenta afiada. Ao entrar numa reunião importante, sabe qual máscara precisa de usar? É a máscara da autoridade, fria, decisiva e firme. E quando está com a família, veste a máscara do protetor, caloroso, conectado e sempre presente. Isto não é falsidade, mas sim um ajuste sábio, não é? Não usaria um martelo para apertar um parafuso, certo? E certamente não usaria uma chave de fendas para pregar um prego. Então, por que usar a mesma ferramenta para todas as situações? Então, por que tenta usar apenas uma personalidade para todas as situações da vida? Maquiavel já apontou que um príncipe talentoso deve ser um mestre da dissimulação e do disfarce. Acha que sim? Esse príncipe deve ser capaz de se transformar, sendo tanto um leão feroz quanto uma raposa astuta. Porque se você souber ser apenas um leão, cairá facilmente em armadilhas. O que acontecerá se você tiver apenas uma faceta? Pelo contrário, se for apenas uma raposa, os lobos devorá-lo-ão. A flexibilidade é a chave para a sobrevivência. Aprenda a ser como a água. Entende o que quero dizer? Seja flexível e assuma a forma de qualquer recipiente em que esteja. E quando esse recipiente se quebrar, o que acontecerá? Você fluirá, sem se quebrar. Essa é a força da flexibilidade. E agora, chegamos à 8ª lei, a lei da dúvida necessária. Está pronto para descobrir? Confiar, mas verificar. Será que esta frase ainda é adequada? Não, é demasiado branda e não é suficientemente afiada. Acha que sim? Verifique minuciosamente e só depois confie temporariamente, porque uma mente demasiado ingênua tende a projetar a sua própria bondade no mundo inteiro, sem se aperceber dos perigos ocultos. Acha que isto é verdade? Você acha que eu não o enganaria? Ou é apenas uma forma de ele ter uma desculpa para me enganar de volta? Você sabia que é essa projeção que é a fonte das maiores dores da sua vida? A sabedoria sombria o forçará a enfrentar uma verdade dura. Será que alguém realmente age pelos outros? Ou estamos todos buscando o interesse próprio, mesmo quando fazemos o bem para nos sentirmos bem conosco? Este não é um apelo para você se tornar cínico, mas um lembrete para você ser vigilante. Você ousa cultivar um ceticismo constante? Não confunda dúvida com paranoia. Paranoia é um medo infundado, mas o que é a dúvida? É a sutileza de observar cada pequeno detalhe. Em que você vai acreditar mais? No que as pessoas dizem ou no que elas fazem? Porque as palavras são apenas vento, frequentemente usadas para encobrir e manipular. As ações são a medida mais verdadeira. Então, quando alguém inesperadamente lhe oferece uma oportunidade de ouro, você ousa perguntar: o que eles querem de mim? Quando os elogios chovem sobre você, pergunte-se: o que eles estão tentando esconder?
Maquiavel alertou uma vez. Os homens são tão ingênuos e tão facilmente levados pelas necessidades do momento, que aquele que engana sempre encontrará quem se deixa enganar. Você quer ser vítima de engano? Não. Exija sempre provas e teste a lealdade antes de depositar sua confiança absoluta. Antes de entregar um reino inteiro, você ousa testar a lealdade das pessoas com um pouco de poder? É melhor ser surpreendido pela lealdade do que ser destruído pela traição, não é? E esta é a nona lei, a lei da sombra. Uma lei tão profunda que Carl Jung e Maquiavel, embora vivendo em épocas diferentes, concordariam. Você está pronto para descobrir? Você ousa confrontar e integrar o monstro dentro de você? A sociedade sempre o ensina a ser gentil, inofensivo, a enterrar toda a raiva, ganância e desejo de poder. Mas será que uma pessoa inofensiva é realmente virtuosa? Ou é apenas uma manifestação de fraqueza? Afinal, se ele não tem a capacidade de impedir o mal, ele pode realmente fazer o bem. A sabedoria sombria começa quando você percebe uma verdade assustadora. Você é totalmente capaz de fazer coisas terríveis. Você pode ser cruel, você pode manipular. Você ousa admitir isso? Você não pode negar isso, você tem que aceitá-lo. Mas por que aceitar? Porque se você não entende a escuridão em si mesmo, como pode reconhecê-la nos outros? Se você permanecer ingênuo, e pior, o que acontecerá? Quando você tenta suprimir sua sombra, ela voltará e o controlará. Essa sombra se manifestará de várias formas: agressão passiva, ressentimento ou até mesmo autodestruição. Então, o que você fará? Você deve arrastar esse monstro para a luz, encará-lo e declarar: eu te vejo, eu te controlo. Você sabe qual é o auge da virtude? É quando você está plenamente ciente de que pode destruir alguém, mas escolhe não fazê-lo. Esse é o poder controlado de forma suprema. O líder ideal de Maquiavel não é um santo, mas um mestre que sabe usar táticas ruins para alcançar bons fins. Você precisa dessa astúcia, dessa escuridão nos olhos, para declarar ao mundo: minha paz é uma escolha, não uma impotência. O que acontece quando você realmente se integra com sua sombra? Você se tornará completo, não mais tremendo diante da escuridão do mundo, porque você dominou completamente a escuridão profunda em sua própria alma. Sabia que estas 9 leis não são apenas algo para memorizar, mas uma nova lente através da qual pode ver o mundo? A partir deste momento, continuará a ver as coisas como antes? Começará a perceber os gritos silenciosos, os espelhos que refletem a verdadeira natureza das pessoas. Será perspicaz o suficiente para distinguir o leão corajoso da raposa astuta? Já não é uma pessoa comum na batalha interna, tornou-se um verdadeiro guerreiro. Mas estará pronto para enfrentar o preço deste poder, um fardo chamado solidão? Quando realmente despertar, ficará surpreendido ao perceber quantas pessoas ainda estão em sono profundo. Consegue sentir a distância crescente entre o seu novo eu e a vida que conhecia? Velhos amigos poderão notar uma mudança clara em si. Poderão perguntar: por que é que se tornou mais frio e menos falador do que antes? Ignore esses julgamentos, porque está a despojar-se da pele de uma vítima. Está a livrar-se completamente da necessidade de validação dos outros, sente-se mais livre do que nunca. Está a entrar no mundo dos extraordinários, dos excepcionais. Então, a verdadeira questão não é se estas regras realmente funcionam. Porque a história provou claramente a sua eficácia ao longo de milhares de anos. A única questão que resta é: terá coragem suficiente para as aplicar na sua vida? A maioria das pessoas verá este vídeo, acenará com a cabeça em concordância e depois voltará ao seu papel de presa. Continuarão a lamentar-se, continuarão a sonhar com um mundo melhor. Quer ser um deles? Quer. Mas você é diferente, ainda está aqui, certo? Está a ouvir o que está escondido no silêncio, consegue sentir isso. Se está realmente pronto para enfrentar o abismo sem pestanejar, se quer quebrar completamente a sua versão fraca para criar uma pessoa invulnerável, então já sabe o que fazer. Clique em subscrever o canal. Mas lembre-se, apenas se estiver realmente disposto a enfrentar todos os desafios que o aguardam. Este buraco de coelho é muito mais profundo do que imagina, e estamos apenas a começar a jornada. Está pronto? Vejo-o nas profundezas.